Olá, como você está? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje você aprenderá sobre sílaba tônica. Partiu para mais uma aula? Para chegarmos até a sílaba tônica, o tema da nossa aula de hoje, precisamos relembrar duas palavras que já trabalhamos em aulas anteriores, a palavra sílaba e a palavra tônico ou tônica. Sílaba é o conjunto de letras que falamos de uma só vez. Como exemplo, temos a palavra bola, que ao dividirmos, separarmos em sílabas, temos a sílaba bó e a sílaba lá. Cada pedacinho da palavra é chamado de sílaba. A palavra bola tem duas sílabas, pois eu abro a boca duas vezes para falar. Observe, bola. Inclusive, verificar quantas vezes abrimos a boca para falar uma palavra é um modo bem legal de contarmos as sílabas das palavras. Geralmente, a minha dica é: bata palmas a cada vez que você abrir a boca. Assim, você consegue contar melhor com a palavra boca. Olha só, bati palmas duas vezes e são duas sílabas. Vamos testar com outra palavra, a palavra televisão. Televisão. Quantas vezes eu bati palmas? Isso mesmo, foram 4 vezes. Portanto, a palavra televisão possui 4 sílabas. Bom, dica dada. Agora, você lembra que na língua portuguesa existe uma classificação para a quantidade de sílabas de uma palavra? É isso mesmo, reveja comigo essas classificações. Quando uma palavra tem uma sílaba, a chamamos de monossílaba. Observe a palavra par. Sabe par de ímpar e par? Pois é, não temos como separar as sílabas dessa palavra, porque ela só possui uma. Agora, quando temos uma palavra com 2 sílabas, ela é classificada como dissílaba. Observe a palavra para. Ela possui 2 sílabas, portanto, ela é classificada como dissílaba. Quando uma palavra tem 3 sílabas, ela é classificada como trissílaba, como no caso da palavra parada, que possui 3 sílabas. E quando uma palavra tem 4 sílabas ou mais, ela é classificada como polissílaba, como no caso da palavra paradeiro. Pronto, lembramos o que é uma sílaba. Agora, você se lembra dessa palavra? Se você fizer uma rápida pesquisa de imagens no Google, usando a palavra tônico, você encontrará sobre produtos para cuidar da pele. Se você fizer uma rápida pesquisa de imagens no Google, usando a palavra tônica, você encontrará produtos de água tônica. Essa palavra é utilizada na língua portuguesa de diversas formas. Tônico ou tônica significa o que aumenta a energia ou a vitalidade, ou seja, é algo forte e que se destaca. E é por isso que na língua portuguesa existe a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Ela é chamada de tônica justamente porque é a sílaba mais forte na frente de todas as outras que existirem na palavra. Nós já havíamos falado sobre as sílabas tônicas. Você não lembra? Sério? Nós falamos sobre os monossílabos e as oxítonas. Hoje será diferente. Falarei das outras classificações tônicas. Acompanhe comigo. Quando uma palavra possui apenas uma sílaba, fica fácil de verificar se ela tem uma sílaba tônica ou não. Afinal, ela só tem uma sílaba. Dessa forma, uma palavra com apenas uma sílaba só poderá receber 2 tipos de classificação. Ou ela será monossílabo tônico, forte, se destaca. Ou ela será monossílaba átona, uma sílaba mais fraca, sem destaque. Um exemplo de palavra com uma sílaba só é a palavra trem. A palavra trem possui a classificação de monossílabo tônico, pois ela tem o som forte em sua única sílaba. Agora, quando uma palavra tem mais de uma sílaba, ela recebe outras classificações. A partir de 2 sílabas, ela pode ser classificada como oxítona, paroxítona ou proparoxítona.
Na aula de hoje, não iremos falar sobre os monossílabos. Na verdade, eu apenas trouxe para que você relembre e que você saiba que as palavras de apenas uma sílaba só podem ser classificadas dessas duas formas. Palavras com duas sílabas ou mais sempre terão uma sílaba tônica. E sabe qual a dica do momento sobre a sílaba tônica? Você consegue identificar a sílaba forte de uma palavra de forma bem rápida se ela tiver acento, como acento agudo ou acento circunflexo, porque toda palavra acentuada terá como sílaba tônica a sílaba acentuada. Mais uma dica da professora Arícia para você. Bom, vimos que as palavras podem ser classificadas pelo número de sílabas, monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, ou pela sílaba tônica, a sílaba mais forte. Esqueça um pouquinho das palavras de uma só sílaba, porque agora vamos falar com mais detalhes sobre as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Vem comigo! Classificação das sílabas tônicas, a partir de duas sílabas. Para entendermos melhor sobre as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, precisamos entender sobre a posição das sílabas. Professor, é número de sílaba, sílaba tônica, posição das sílabas. Não se preocupe, querido aluno, que eu vou lhe explicar tudo direitinho. E você vai perceber que tudo isso que estou lhe mostrando se encaixa para entendermos melhor sobre a sílaba tônica. Está bem? Existem 3 posições que as sílabas podem ter. E sempre devemos verificar a posição delas da direita para a esquerda, ok? Vamos verificar as posições das sílabas da palavra cabelo. E por isso iniciaremos nessa direção, da esquerda para a direita, para que possamos verificar tudo corretamente. Ao separar a palavra cabelo, eu tenho 3 sílabas, ca-be-lo. A sílaba lo está na posição de última sílaba, pois ela está no fim da palavra. A sílaba be está na posição de penúltima sílaba, pois ela vem antes da última. A sílaba k está na posição antepenúltima sílaba, pois ela vem antes da penúltima sílaba. Esses nomes, última, penúltima, antepenúltima, vêm de ordem, querido aluno, igualzinho como quando estamos em uma fila e verificamos a última pessoa que está nela. Antes da última pessoa da fila, teremos a penúltima, e antes da penúltima, teremos a antepenúltima. São as 3 últimas posições de uma fila, assim como última, penúltima e antepenúltima sílaba são 3 posições de sílabas. Essas 3 posições que determinarão a classificação das palavras. Em proparoxítona, paroxítona ou oxítona. A posição da sílaba tônica é importante para classificá-la corretamente. Acompanhe comigo. Quando a sílaba tônica está na última sílaba, ou seja, no final da palavra, ela é classificada como oxítona. Temos como exemplo a palavra café. Ao dividirmos a palavra café, vemos que ela possui 2 sílabas. Ela é de sílaba. Se verificarmos a posição de cada sílaba de café, veremos que temos a última sílaba fé e a penúltima sílaba cá. E a sílaba tônica de café é a sílaba fé, que é a última sílaba, e por isso ela é classificada como oxítona. Outros exemplos de palavras oxítonas são as palavras vovô, vovó e gambá. Quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba, ou seja, no final da palavra antes da última sílaba, ela é classificada como paroxítona. Temos como exemplo a palavra amável. Ao dividirmos a palavra amável, vemos que ela possui 3 sílabas. Ela é trissílaba. Se verificarmos a posição de cada sílaba de amável, veremos que temos a última sílaba vel, a penúltima sílaba má e a antepenúltima sílaba a. A sílaba tônica de amável é a sílaba má, que é a penúltima sílaba da palavra, e por isso ela é classificada como paroxítona. Outros exemplos de palavras paroxítonas são as palavras automóvel, açúcar
e repórter. Quando a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, ou seja, no final da palavra, mas antes da penúltima e da última sílaba, temos como exemplo a palavra árvore. Ao dividirmos a palavra árvore, vemos que ela possui 3 sílabas. Ela é trissílaba. Se verificarmos a posição de cada sílaba de árvore, veremos que temos a sílaba aré, penúltima sílaba avó e a antepenúltima sílaba a. A sílaba tônica de árvore é a sílaba a, que é a antepenúltima sílaba da palavra, e por isso ela é classificada como proparoxítona. Outros exemplos de palavras proparoxítonas são as palavras bússola, dúvida e lâmpada. Você percebeu que usei palavras acentuadas na maior parte do tempo? Foi para você visualizar melhor onde a sílaba tônica está localizada. Não esqueça que toda vez que a palavra possuir uma sílaba com acento, essa será a sua sílaba tônica. Mas não pense que apenas palavras acentuadas têm sílaba tônica. As palavras não acentuadas, a partir de 2 sílabas, sempre terão sílaba tônica. E como descobrir qual a sílaba tônica dessas palavras, sem acento? Querido aluno, você usará a sua própria voz para descobrir. Fale a palavra e a sílaba com o som mais forte será a sílaba tônica. Tome como exemplo as palavras telefone, coruja e abacaxi. Vamos falá-las novamente, mas mais devagar. E você, junto comigo, verificará qual o som mais forte de cada uma, ok? Vamos lá! Telefone, coruja, abacaxi. Conseguiu identificar as sílabas mais fortes de cada uma? Veja comigo se você está certo no que você acha ser a sílaba tônica de cada uma dessas palavras. A palavra telefone possui 4 sílabas e a sua sílaba tônica é a sílaba fó, ou seja, a penúltima sílaba, e por isso ela é classificada como paroxítona. A palavra coruja possui 3 sílabas e a sua sílaba tônica é a sílaba ru, ou seja, a penúltima sílaba, e por isso ela é classificada como paroxítona. A palavra abacaxi possui 4 sílabas e a sua sílaba tônica é a sílaba xi, ou seja, a última sílaba, e por isso ela é classificada como oxítona. Viu como foi tranquilo identificar a sílaba tônica das palavras não acentuadas? Mas agora que você aprendeu sobre sílaba tônica, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. A atividade número 1. Nomeie corretamente as sílabas destacadas. Antepenúltima, penúltima e última. Observe que temos as palavras sabiá, foguete e boné. Na palavra sabiá, a sílaba destacada é a A. Querido aluno, você lembra se ela é a antepenúltima, penúltima ou última? Lembre-se que temos que verificar da direita para a esquerda. É isso mesmo, sabiá então será a última sílaba, pois ela está no final da palavra. Lá em foguete, o destaque está na sílaba fó. Bom, se lá no sabiá o A foi a última, a do meio geralmente vai ser o quê? Isso mesmo, a penúltima. E aquela sílaba que vem em seguida será a antepenúltima, que é o caso da palavra foguete, sílaba fó. A sílaba fó é a antepenúltima sílaba. Na palavra boné, nós temos o destaque da sílaba bó. Bom, bó, se nós formos contar da direita para a esquerda, ela será o quê? Isso mesmo, ela será a penúltima sílaba. Pois se nós contarmos corretamente, né será a última, portanto, o bó será a penúltima. As próximas palavras são cachorro, borboleta e melancia. Lá na palavra cachorro, nós temos a sílaba xor destacada. Bom, se nós contarmos da direita para a esquerda a partir da última sílaba, nós veremos que ró vai ser a última sílaba, xor será a penúltima. Isso mesmo, muito bem. Borboleta. Destacado está a sílaba tá,
que fica logo no final da palavra. Portanto, tá será a última sílaba. Muito bem. E melancia? Melancia. Você lembra qual é a posição dessa sílaba? Se você falou que ela é a antepenúltima, você acertou, porque melancia, o lã, vem antes da penúltima, que é si, e da última, que é a. A atividade número 2. Separe as sílabas das palavras abaixo. Em seguida, circule a sílaba tônica de cada uma. Na letra A, nós temos a palavra papagaio. Vamos bater palma para verificar quantas sílabas terá a palavra papagaio. Papagaio. Então, separando as sílabas de papagaio, nós teremos 4 sílabas. Gaio. Você consegue identificar qual é a sílaba tônica dessa palavra? Qual foi a sílaba que você falou mais forte? É isso mesmo. Se você falou gai, está certo. Observe. Gaio. O gai se destaca entre as outras sílabas. Na letra B, nós temos a palavra albo. Vamos bater palma para verificar quantas sílabas tem a palavra albo. Álbum. Nossa, só tem 2 sílabas. Bom, álbum está destacada. Portanto, você já sabe qual é a sílaba tônica. Será au, pois tem um acento agudo. Lá na letra C, nós temos a palavra picolé. Vamos bater palma e verificar quantas sílabas a palavra picolé tem. Picolé. Picolé tem 3 sílabas. Aqui também está super fácil de identificar a sílaba tônica. Afinal, eu tenho uma palavra com acento agudo. Portanto, lé será a sílaba tônica. Na letra D, temos a palavra fábula. Vamos bater palmas para verificar quantas sílabas temos nessa palavra. Fábula. Olha só, fábula é trissílaba. Ela tem 3 sílabas. Aqui também podemos identificar facilmente a sílaba tônica. Afinal, eu tenho um acento agudo na sílaba fá. A atividade número 3. Agora que você já sabe qual é a sílaba tônica e a posição em que elas estão, nós vamos fazer o quê? Nós vamos classificar essas palavras da atividade 2 em proparoxítona, paroxítona ou oxítona. Lembre-se que quando é a última sílaba, a sílaba tônica, eu vou chamar de oxítona. Quando é penúltima, paroxítona. E quando é a antepenúltima, proparoxítona. Ali na palavra papagaio, a sílaba tônica gai, ela está na posição de penúltima sílaba. Portanto, ela será, isso mesmo, parabéns, ela será paroxítona. Na letra B, eu tenho o au como sílaba tônica. Observe que ele não está como última sílaba, ele está como penúltima, igual papagaio. Então, será paroxítona. Agora, lá na letra C, na palavra picolé, eu tenho o lé destacado, ou seja, a última sílaba. Se o lé é a última sílaba e é tônico, eu vou classificar como oxítona. Muito bem! Na letra D, eu já tenho fábula, já como a antepenúltima sílaba tônica. Então, eu vou classificar como proparoxítona. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido estudante, nossa aula de sílaba tônica foi incrível. Relembramos o que é uma sílaba, como classificar uma palavra de acordo com o número de sílabas, o que é tônica e o que é uma sílaba tônica. Relembramos também um pouquinho dos monossílabos, que podem ser tônicos ou átonos. Em seguida, vimos como as palavras a partir de 2 sílabas podem ser classificadas: oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Essa classificação dependerá da posição da sílaba tônica. Quando a sílaba tônica tem como posição a última sílaba, ela é classificada como oxítona. Quando a sílaba tônica tem como posição a penúltima sílaba, ela é classificada como paroxítona. Quando a sílaba tônica tem como posição a antepenúltima sílaba, ela é classificada como proparoxítona.
Vimos que, para saber a posição correta das sílabas, precisamos começar da direita para a esquerda, e isso nos ajudará a determinar onde a sílaba tônica se encontra e classificá-la como auxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu espero que você, assim como eu, tenha curtido muito essa aula de sílaba tônica. Espero ver você mais vezes por aqui, viu? Um beijão e até a próxima aula!